Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os super apps. Qual o problema de basear sua vida em um super app como o WeChat? Antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics Software and Solutions. Também quero convidar você que nos ouve a fazer parte da nossa comunidade. Vá lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, quando um aplicativo te dá tudo, perder esse aplicativo é perder tudo. A natureza fechada, mas também extremamente abrangente de um sistema como o WeChat é parte do segredo comercial dessa solução e um perigo muito grande para quem usa. E ao manter os seus usuários presos nessa única solução, a ferramenta torna bastante complicado para que novos entrantes ameacem o seu domínio. E por outro lado, torna essa solução perigosa, extremamente conveniente para todo mundo que está ali, já tem integração de tudo, é fácil usar, é agradável por um lado. Quais são as armadilhas dessa história, Rafa? As armadilhas, André, elas começam em cima daquele antigo ditado, que vale muito para investidores, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que quer dizer isso? Se você colocar as opções ali e der um problema, você vai perder os seus investimentos. No caso aqui do WeChat, a metáfora vale porque se você tem todos os seus dados, a sua vida inteira num único lugar, se por algum motivo esse aplicativo der problema, pode ser um problema técnico, ou pode ser que alguém que esteja gerenciando esse aplicativo, a própria empresa, ou no caso da China especificamente, o governo, quiser de alguma maneira interferir, você fica refém daquele ecossistema. Vamos explicar para o pessoal o que seria esse super app. Esse super app nada mais é do que a integração de várias funcionalidades. O WeChat, lá na China, ele começou com um aplicativo de conversa, mais ou menos como o nosso WhatsApp aqui, e depois eles foram incorporando redes sociais, transporte. A questão foi sendo intrincada, só que é muito importante que a gente deixe claro que lá não existe essa opção, quase na prática, de você separar os ovos da mesma cesta. Você é praticamente obrigado, porque toda a população usa o WeChat. O WeChat virou quase que sinônimo de uma identidade. Você faz pagamentos, você usa serviços, você faz compras, tudo integrado dentro dessa plataforma. E não tem muita alternativa. Eu também lembro sempre que existe quase que uma internet paralela. As redes sociais que nós usamos aqui no Ocidente, Facebook, Google, YouTube, isso nada existe lá. Lá você tem Baidu, Weibo, a Didi, que seria o equivalente a Uber, são outras plataformas. E a grande sacação do WeChat, na minha opinião, mais recentemente, foi quando eles começaram a criar o que eles chamam de mini programas ou mini apps. Ou seja, eles fizeram uma espécie de um API, uma integração tecnológica, incorporando os serviços de algumas outras funcionalidades que não estavam nesse ecossistema dentro do WeChat. Então, você realmente não precisa sair para fazer nada, mas reforço de novo aqui, não é uma questão de não querer. Como você falou, André, é muito conveniente você ter todos os serviços num só aplicativo. Você não ter que sair e ficar pulando de um aplicativo para o outro. Mas lá não chega a ser bem isso. Lá é quase que uma obrigação você estar nesse ecossistema. E tem um outro detalhe também, quando a gente pensa em termos de privacidade, além da questão governamental, é que na China, os iPhones, por exemplo, a Apple tem uma política muito forte com privacidade, proteção, você escolhe se vai ter anúncio ou não, é cheio de alguns cuidados. Só que na China, por exemplo, os iPhones representam 20% dos smartphones. Nos Estados Unidos, isso chega a metade, 50% nos Estados Unidos. Então, tem questões políticas, questões estratégicas e empresariais
Mas, na prática, como você falou, é quase que uma conveniência forçada e se você não tem esse app na mão, lá o WeChat, você praticamente não existe enquanto cidadão. Aros, o WeChat tem quase 1 bilhão de usuários diários. O Elon Musk recentemente estava ali especulando aquele momento de compra, não compra do Twitter, na fase de hesitação, que aparentemente acabou. A gente ainda não tem certeza, sempre dá para ter um sobressalto em relação à compra do Elon Musk do Twitter. Ele falou que se ele consolidar a compra, pode ser uma boa oportunidade para o Project X, que é a versão WeChat do seu super app, transformar o Twitter num super app, dado que a gente não tem no Ocidente essa versão, né? Como o Rafa falou, a gente tem ali no Oriente uma versão para todos os grandes apps, mas não existe um super app aqui no Ocidente. E o Elon Musk está ali conjecturando ali a possibilidade de construir, através do seu projeto X, do seu Project X, a versão ocidental do WeChat. Quais são as implicações dessa iniciativa, Aros? Tem espaço para um super app nessa proporção? Dá para ter um WeChat ocidental? Bom, eu, antes de qualquer coisa, preciso dizer que Project X, para mim, lembra aquelas estratégias de vilões de HQ, de desenhos animados, e não me traz uma lembrança muito positiva. Feito ou melhor, traz lembranças positivas, mas para aqueles que não têm super-heróis para proteger, pode ser problemático. Aros, então, tem um X aí da história também que não deu muito certo não, que as empresas do Ike Batista todas tinham um X no fim. E a história dele não foi de muito sucesso no fim das contas. Talvez o Elon Musk deva buscar na numerologia uma outra letra para tentar batizar, não só pela conotação que traz, mas pelo resultado do nosso amigo Ike Batista. Feito esse disclaimer, André, acho que a gente precisa mandar essa gravação pro Elon Musk para dar aquele toque no amigo, mas feito esse disclaimer, eu acho que a gente tem que observar algumas diferenças importantes dentro entre esses mercados, né? Vamos dividir entre Ocidente e a China, e aí a gente consegue traçar esse paralelo de alguma maneira. Toda a construção do WeChat como esse super app, ela atende não só a uma necessidade de facilitar a vida do usuário, e essa talvez seja a premissa, não é, o ponto crucial dessa história, mas ela atende também a um interesse do governo de que quanto mais centralizado for, mais fácil para controlar. Então, se a gente for pegar casos, inclusive já publicados pela MIT Technology Review americana, de banimentos de cidadãos chineses de plataformas, a gente entende que essa centralização facilita, primeiro, um controle das informações que circulam ali, a monitoração, não é, do que está acontecendo ali, um acompanhamento de excessos, e aí vamos entender como excessos, aquilo que o governo chinês classifica como excesso, não o que seria normal em um ambiente democrático, vamos colocar dessa maneira. E tudo isso fica muito mais simples quando eu tenho uma plataforma só, concentrando tudo. À medida em que a gente dispersa, até pela dinâmica do mercado chinês, em que há dificuldade para que, hoje menos, mas ainda existe, para a entrada de organizações que não são oriundas da China, conseguirem ganhar espaço nesse mercado, uma plataforma que esteja adaptada a essa realidade vai funcionar muito melhor do que outras que vêm de fora. A gente já comentou aqui, acho que já falamos aqui sobre
como foi a jornada da Microsoft, a gente já lembrou o caso da própria Apple, que ocupa uma fatia até que bem grande, considerando todas as adversidades dentro do mercado chinês e etc. Mas aí quando a gente compara com os espelhos, né, asiáticos para essas mesmas organizações, é uma competição, assim, não tem nem o que dizer. Você pega o Huawei, você pega essas companhias, o próprio Alibaba, você pega as companhias chinesas, elas nadam de braçada. Então, dentro daquele ambiente, daquele mercado, há um ambiente absolutamente favorável para que essa construção de um super app funcione. Porque há o estímulo para essa concentração. O Rafa mencionou as APIs e todo o processo que foi criado, que tudo isso, de uma ou de alguma maneira, atende essa demanda. Do nosso lado aqui, e aí vamos pensar Estados Unidos, vamos pensar a própria Europa, vamos pensar o Brasil, essa dinâmica ela não é estimulada pelos próprios reguladores, sob a ótica de que talvez a concorrência possa estar sendo lesada. Vamos trazer isso para o cenário brasileiro. O WhatsApp apresentou o projeto de pagamentos instantâneos. Se não me engano, me corrijam a data, porque a minha cabeça não anda boa, mas foi no final do ano passado ou do ano retrasado. Quando o WhatsApp entrou com esse pedido, de pronto os órgãos reguladores disseram: opa, peraí, querido, você está atravessando uma linha que é muito sensível, precisamos analisar melhor. O processo foi tão demorado para que o WhatsApp pudesse entrar que ele só avançou quando o próprio Banco Central instituiu o seu mecanismo próprio para pagamentos instantâneos, o Pix. Como já havia uma alternativa no mercado, não fazia sentido proibir o WhatsApp, não haveria, portanto, ali uma espécie de monopólio. E isso pode se aplicar a qualquer outro meio. Né? Nem acho, por exemplo, que o Twitter, se a gente for pensar na base instalada do Twitter hoje, que seria a premissa desse projeto X aí do Elon Musk, nem acho que o Twitter sozinho teria condição de ter fazer essa pressão sobre a concorrência. Mas duvido muito que outras plataformas que já caminham muito bem, obrigado, sozinhas, se deixassem seduzir por essa proposta do Elon Musk e se colocassem dentro de uma dinâmica em que elas passam a ser um braço de um produto de alguém e não sendo o produto principal de si mesmos. Então, são dinâmicas diferentes. Como conceito, sim, a ideia é ótima, facilita a vida do usuário. Mas entre abrir um aplicativo e abrir 2 ou 3 para realizar as tarefas, não tem muita mudança, não tem muito atrito. As interfaces hoje, elas melhoraram muito. Mas tem a questão concorrencial, você tem outros aspectos que precisam ser vistos. Na China, tudo colabora para que exista essa concentração. Em outros mercados, não vejo esse estímulo para que isso aconteça. Acho mais difícil. Mas, se o senhor Elon Musk acredita, quem sou eu para colocar um X sobre essa ideia e riscá-la do mapa? Rafa, explorando um pouco essa questão da informação, tem um ponto que eu quero explorar, que é o fato das pessoas passarem, evidentemente, muitas horas por dia no WeChat e de obterem a maior parte das suas informações de artigos, através de artigos publicados no aplicativo. E, normalmente, essas informações são obtidas via timeline. Tem um outro ponto que é o fato de, por uma decisão de produto do WeChat, esses artigos não são nem indexados por mecanismos de pesquisa. Os artigos que estão publicados no WeChat não aparecem no Google, por exemplo. Então, o que está no... É tipo Vegas. O que está no WeChat, fica no WeChat. E a galera fica ali, obtém as informações dentro do aplicativo, controlado por um algoritmo que ninguém conhece. E, evidentemente, as pessoas são desestimuladas, desencorajadas a procurar conteúdo fora do aplicativo. Qual é o risco dessa história toda, Rafa?
Tem duas questões que eu acho interessantes, André, em cima do que você falou. Uma é uma dupla camada, vamos chamar assim, de bolha. Porque antes mesmo de você entrar no WeChat, já existe ali uma grande barreira, um grande firewall humano de pessoas que ficam monitorando o que pode e o que não pode chegar via internet. Então, se você não quiser usar o WeChat, você vai precisar, de alguma forma, usar um programa de VPN para simular que você está em outro lugar. Você tem que dar um jeito porque você não consegue se comunicar como a gente consegue aqui com essa facilidade. Então já tem vamos dizer assim, uma grande muralha da China virtual antes do WeChat. E quando você entra no WeChat, você tem vamos chamar assim, de uma segunda camada, que é um novo filtro. E aí, obviamente, você está ali dentro de uma bolha, né? É uma bolha controlada, você pode até não perceber, né, o cidadão lá que está usando, mas existe ali um segundo nível de controle. E o segundo ponto em cima disso é que a gente tem que pensar que, é claro, tem ali, vamos dizer assim, os profissionais de construção de conteúdo, mas hoje em dia todos nós, cidadãos do mundo, somos potencialmente consumidores, mas também produtores de conteúdo. E aí, esse ponto que eu estou chamando a atenção é, se você sabe que você está sendo vigiado e o que você diz pode ser usado contra você, você simplesmente começa a maneirar o que você está dizendo. Você não vai fazer, né? Há poucos dias, tivemos ali o grande congresso lá do Partido Comunista Chinês. As pessoas provavelmente comentaram o que estava sendo dito ali. Mas você vai comentar de que forma? Você vai fazer uma crítica muito virulenta? Alguns ativistas podem até se arriscar, mas o cidadão médio vai pensar, peraí, melhor não. Então, vai existir também vou chamar aqui de uma autocensura, o que eu considero assim, muito ruim para a democracia do país. Pensando também em termos de população, a gente pode analisar do ponto de vista de dados, né? A gente está falando aqui de controle do governo, o Aros chamou a atenção para esse ponto. Veja, se você consegue colocar todo mundo dentro de uma plataforma digital e transforma essas pessoas e seus hábitos em dados, existe ali uma grande quantidade de dados, as pessoas são representadas por meio desses dados e o governo acaba tendo quase que um gêmeo digital da sociedade chinesa em tempo real. Ele consegue entender o que está acontecendo, a dinâmica, o que as pessoas estão pensando, o que elas comentam, o que elas compram, o que elas fazem e, obviamente, isso é usado para incentivar ou desincentivar do ponto de vista político. Portanto, é uma arma muito poderosa de comando e de controle, porque uma outra visão em termos dessa, estou chamando assim de uma grande bolha, é que o mercado chinês é gigantesco, né? Ali tem 1,4 bi de pessoas. Você, com isso, faz com que um sistema desse rode, ele não precise de uma competição, de escalar, como as empresas ocidentais, porque você já tem um mercado tão grande que ele por si só consegue manter esse ecossistema sob controle conveniente, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso do ponto de vista de quem está operando esse sistema. Aros, o professor Arnoldo Hax, do MIT, ele é um dos teóricos mais importantes desse processo do aprisionamento. Ele criou um modelo, o Delta Model, onde ele inseriu essa ideia de, através de ofertas tecnológicas, as empresas trazerem tantas soluções para os seus clientes, de forma que eles não conseguissem mais saírem das suas marcas. Mais ou menos como a Apple, de certa forma, faz com tantos gadgets, tantos dispositivos, o custo de troca fica tão alto que depois que você começa a usar os seus equipamentos, fica difícil sair, mais ou menos como a Microsoft fez com Office e e-mail, sistema operacional durante algum tempo, é o que o WeChat tenta fazer, com o que o Project X vai tentar fazer, se o plano do Elon Musk for à frente realmente. Você vê espaço para concorrências nesse mercado? Dá para
não sabemos se o Elon Musk vai levar esse projeto à frente, mas tem espaço para um concorrente do projeto X do Elon Musk, por exemplo, na Meta ou com a própria Apple. A gente vai encontrar um concorrente do WeChat no Ocidente, seja o Project X ou outra empresa, outro gigante, vai nos trazer essa oferta? Eu acho que já houve tentativas de criar, não um super aplicativo, mas de criar um ecossistema mais completo dentro de uma mesma base. O Instagram tentou isso de alguma maneira, o WhatsApp ciscou esse terreno, mas nunca avançou, nunca saiu do campo teórico. Acho que a questão dos pagamentos foi a grande realização nesse sentido, mas também não se tornou efetiva. Eu acho que falta motivação para que essas plataformas façam isso, porque elas são, de alguma maneira, já ecossistemas complexos, sem que necessariamente se utilize um único aplicativo. Você citou a Apple, dá para a gente citar o Google, por exemplo. Quem tem uma conta Gmail acessa um sem número de recursos, sem número de ferramentas que já tornam o Google, sob certa perspectiva, uma super plataforma. Ele não é um super app, porque você não acessa, nem tudo você acessa pelo teu celular, nem tudo está ali na palma da tua mão, mas quase tudo o que está ali você consegue acessar pelo teu aplicativo ou pelo conjunto de aplicativos do Google. Já são ecossistemas complexos, já existe uma interação, uma integração com outras plataformas, e a gente já estabeleceu que esse é o modelo, e óbvio, isso pode mudar, claro, mas a gente já estabeleceu que esse é um modelo que funciona. Quando a gente olha os resultados, a Apple divulgou os resultados dela por esses dias, e a gente viu o crescimento no número de assinantes, os serviços por assinatura deles, batendo quase 1 bilhão de assinaturas. A gente pode concluir, a partir disso, que esses ecossistemas eles já são sustentáveis financeiramente para essas empresas e já atendem a uma expectativa de fazer com que, onde quer que o cliente esteja, ele esteja conectado com algum serviço, com algum produto da empresa. Talvez a Apple e o Google sejam os melhores exemplos disso. A Microsoft vem também, quando a gente pensa nas soluções corporativas, isso já acontece. A gente não tem o Super App no modelo do WeChat, E talvez até mesmo a proposta do Elon Musk com o Twitter se dê muito mais sob a ótica do que a gente conhece para o Ocidente como esses exemplos que eu citei, do que propriamente o WeChat. Eu pessoalmente acho muito mais complicado migrar toda a minha vida para uma outra plataforma do que preservar ali e abrir um ou outro aplicativo quando isso for necessário. Antes a gente tinha a argumentação de que haveria a dificuldade em função de espaço nos aparelhos. A nuvem resolveu isso. Hoje os dados nem armazenados no aparelho ficam. Tudo na nuvem. Ou seja, não é mais uma questão. É um não problema. Não ocupa mais espaço, você não tem mais a questão de desempenho. Ou seja, o que seria um entrave para nós aqui já foi superado. Acho que como modelo, talvez, a gente, para mudar, e aí pensando no Ocidente, para mudar essa nossa lógica, a maneira como nós processamos isso, nós devêssemos mirar um passo além daquele que o WeChat propõe. E eu acho que isso não se apresentou ainda. Pode ser que o Elon Musk tenha na manga uma cartada fatal que vai transformar e romper paradigmas, mas por enquanto eu acho que mirar no WeChat vai ser simplesmente a implosão do Twitter, sem que necessariamente algo que vai criar um vínculo com as pessoas de fato seja apresentado. Meus amigos, nessa semana nós vamos iniciar um quadro aqui no nosso podcast. É o Momento Estratégia de Valor, oferecido pela UI Parthenon. Nele, semanalmente, nós vamos olhar para as empresas não como negócios isolados, mas como parte de um ecossistema.
Um ecossistema onde os seus elementos cooperam e competem. E assim como conseguem não apenas evoluir suas capacidades, mas também satisfazer as necessidades da sociedade. Vamos lá conferir o primeiro episódio. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Parthenon. Dia de estreia aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Momento Estratégia de Valor. Uma parceria com a EY Parthenon. A gente vai falar sobre negócios, vamos falar sobre os ecossistemas nos quais os negócios estão inseridos e como as empresas podem fazer para se posicionar melhor, para ganhar em inovação, ganhar em eficiência e se tornarem cada vez mais donas da própria trajetória dentro desses ecossistemas cada vez mais complexos que a gente encontra pelo mercado. Tudo cada vez mais conectado, né? E qual é a visão que a empresa tem que ter sobre si dentro desse ambiente, dentro desse universo? A gente vai refletir muito sobre isso ao longo das próximas semanas, já a partir de hoje aqui no Momento Estratégia de Valor. E hoje, quem traz para a gente essa reflexão é o Eduardo Tesch, da EY Parthenon. Ele vai contar para a gente, de uma forma mais conceitual, o que é um ecossistema de negócios e por que as empresas que utilizam muito bem o ecossistema de negócios no qual estão inseridas conseguem ficar mais bem posicionadas e estão, em termos de inovação e eficiência, na frente das demais. Eduardo, conta pra gente. É importante que a gente comece justamente com essa definição do que é um ecossistema de negócio, porque tem diversas interpretações do que são ecossistemas e do que não são ecossistemas, e a palavra é usada talvez de forma até excessivamente ampla. Na nossa visão aqui na UI, e obviamente a visão de ecossistema deriva da noção de ecossistema biológico, né? Um ecossistema é um modelo organizacional que envolve a parceria entre duas ou mais empresas que criam, via essa parceria, mais valor do que cada uma das empresas individualmente. Então, acho que tem algumas palavras-chave aqui, né? A primeira palavra-chave que eu usei foi parceria, porque uma empresa fazendo uma aquisição de 100% de uma outra empresa não forma um ecossistema. Esse é um modelo de organização que existe há muito mais tempo e é um outro modelo organizacional de gestão da cadeia que envolve comando total sobre a sua empresa adquirida, sobre essa outra entidade. No ecossistema, você deveria ter parceiros que podem ou não estar conectados via laços de capital, que estão trabalhando em conjunto para criar uma solução, entregar uma solução para o consumidor, para o cliente, que seja maior do que cada uma das entidades conseguisse entregar. Então, essa palavra parceria e agregar mais valor do que cada um individualmente são palavras de ação importantes no jeito que a gente enxerga ecossistemas. E aí acho que fica mais fácil até da gente entender o conceito se a gente pegar alguns exemplos. E o exemplo mais, talvez, famoso e corriqueiro disso, mas que acho que vale a pena tocar, é a Amazon, né? A Amazon vai de varejo físico a estúdio de filmes, passando por serviço de cloud, tudo em uma oferta única, abarcando diferentes tipos de clientes, diferentes necessidades, e fazendo isso tudo não só com recursos próprios, mas com uma série de parcerias com outras empresas, e uma parceria, inclusive, com outros pequenos negócios que usam o seu marketplace, por exemplo. Então, é um ecossistema, um conjunto de entidades enorme que fazem parte desse ecossistema e criam um valor adicional que só a Amazon, por si só, não conseguiria. Para dar uma dimensão disso, em só de um dos pedaços do ecossistema da Amazon, que é o Marketplace,
vendedores que não são a própria Amazon representavam 3% das vendas em 99 e hoje são mais de 50% das vendas. Então isso mostra um pouco como esse número de entidades se coordenando ampliou e cria um valor diferente. Para ir para um outro extremo de tipos de ecossistema, você tem a John Deere, a fabricante inicialmente de implementos agrícolas, que hoje se enxerga muito mais como uma empresa de tecnologia. A John Deere, para participar de forma mais ativa aí em todo o movimento de agricultura de precisão e do smart farming, ela criou ali um ecossistema em que ela coleta os dados dos equipamentos dela, disponibiliza na nuvem uma série de outras empresas que podem ajudar o fazendeiro a melhorar sua produção, sua produtividade, tem acesso e o fazendeiro consegue, com isso, extrair mais valor desses dados dele. Então, a John Deere disponibiliza uma plataforma na nuvem que provedores de software podem acessar e ajudar o fazendeiro a criar mais valor. Então, 2 exemplos aí de como diferentes indústrias com diferentes modelos de engajamento criam ecossistemas e criam valor único que uma empresa só unicamente talvez não conseguisse. Esse é o Eduardo Tesch da EY Parthenon e você pode continuar essa conversa, aprofundar nesse tema, acessando o nosso site mittechreview.com.br e procurando o tópico Estratégias de Valor. Essa nossa conversa aqui no Momento Estratégia de Valor, ela não fica restrita a este ambiente. A gente expande essa conversa lá no nosso site, nas redes da MIT Tech Review. Você está sempre conectado com a gente. Vamos discutir negócios, vamos falar aqui sobre as estratégias de valor. Até a próxima semana. O que mais você precisa saber? Meus amigos, hora de virar a chave. Rafael Coimbra, qual a dica da semana? André, tô de olho num aplicativo que está fazendo sucesso, que não é o BeReal. O BeReal já veio aí, bombou, mas agora tem um aplicativo chamado Guess, que foi recém-lançado agora nos Estados Unidos e já desbancou o BeReal e o TikTok. Está em primeiro lugar na Apple Store por lá. Esse aplicativo é uma espécie de uma rede social voltada aí para estudantes do ensino médio. E ali você consegue fazer elogios anônimos para os colegas da classe. Guess vem do termo em inglês gassing someone up, mais ou menos o ato de incentivar alguém. Aí a pessoa baixa o aplicativo, sincroniza com os contatos, a localização, e aí começa a ter uma série de enquetes. Eu lembro que quando eu era adolescente, no colégio, tinha mais ou menos isso, só que era papel. Passava uma lista, alguém fazia uma pergunta, todo mundo respondia e tinha quase que uma votação ali. Quem é a pessoa mais legal da turma? Quem é a pessoa mais bonita da turma? E existe essa votação online, só que hoje, pelo aplicativo Guess, é de forma anônima e quem, digamos assim, é o mais votado, recebe uma mensagem, aparece lá uma chama, um foguinho na caixa de entrada e a pessoa é notificada que foi escolhida como algo. E isso é considerado uma forma de incentivo. No início, você olhando assim a proposta, parece algo legal, mas eu torço o nariz para uma proposta como essa, porque eu acho que é uma outra forma da gente ver o que a gente já encontra em redes sociais, que é o velho joinha, o like. Já existe essa proposta de incentivo pela curtida. E isso pode ser bom para uma pessoa que está passando, sei lá, por um momento de baixa autoestima, ela pode se sentir bem, mas existem 2 problemas. A pessoa que está recebendo esses elogios, esses incentivos, num primeiro momento ela pode depois perder e ficar se sentindo mal. Pô, todo mundo me elogiava, me incentivava, agora eu não estou mais recebendo. E as pessoas que não recebem esses incentivos também podem acabar se sentindo
isoladas, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém me incentiva. Então eu vejo assim, com muito cuidado, acho que a intenção é boa, mas na prática o que a gente vê ao longo desses anos é que esses sistemas de curtidas não funcionam tão bem quanto deveriam. O Instagram teve uma época que ele fez um teste, você poderia ocultar as curtidas para que as outras pessoas não vissem quantas curtidas você tinha tido, depois voltaram atrás, cada um podia escolher o que gostaria. Eu acho que a gente tem que pensar em outras formas para elogios e incentivos, porque curtida é só, para mim, uma repaginada na curtida. Mas, enfim, está fazendo sucesso, por enquanto está lá só em alguns estados, nos Estados Unidos, mas, obviamente, se crescer, eles devem chegar ao resto do mundo, inclusive aqui ao Brasil em algum momento. E você, Carlos Aros, vai ficar de olho em quê, meu amigo? De olho nesses dados que eu mencionei rapidamente a respeito da Apple, eles mostram esse caminho construído, né, que está sendo pavimentado pelas companhias, em busca cada vez maior dessa recorrência. É bem verdade que a Apple ela consolida esses dados de receita, incluindo a App Store, que é um volume gigantesco, não é, dentro do todo, mas a gente tem que olhar também os outros apontamentos. E a Apple já indica, por exemplo, redução no faturamento com os devices. Por um sem número de razões, não significa que as pessoas estão deixando de comprar, mas os ciclos têm aumentado, a vida útil desses aparelhos tem aumentado, a gente tem alguns fatores que acabam pressionando para isso. Mas do outro lado, a gente tem a recorrência como um aspecto importante para essas plataformas. Não é? A Apple fez questão de ressaltar esses números e de mostrar esses dados, apontando o seguinte: olha, vamos alcançar em breve a marca de 1 bilhão de assinantes pagos. E o que eles colocam é o seguinte: quando a gente faz ano contra ano, o crescimento foi de 825 milhões no ano passado para 860 milhões nesse ano fiscal. O crescimento acontece principalmente porque os clientes eles conseguem perceber exatamente aquilo que nós estávamos dizendo, a força do ecossistema. Eles percebem que, independentemente da maneira como se apresenta, eu estou ali e consigo navegar de um serviço, de um produto, de uma plataforma para outra dentro do ecossistema da empresa sem dificuldades. E aí, vale lembrar, o que está incluído aí? Apple Music, Apple TV+, iCloud, o Fitness, o Arcade, que é aquele de games, o Apple One e por aí vai. E, evidentemente, como eu já disse, a App Store, que deve representar aí algo em torno de 15% ou 30% aliás, a Apple Store que abocanha entre 15% e 30% daquilo que é transacionado dentro da plataforma. Ou seja, a Apple ela tem um volume grande e ela consegue mostrar para as pessoas o valor desse ecossistema. Acho que esse é um modelo, ainda alinhado com o que a gente estava discutindo aqui, um modelo que funcionou. Os números da Apple provam, os números do Google provam quando eles fazem a divulgação dos balanços e a gente olha também essa recorrência, provam isso. A Microsoft mudou o seu modelo há alguns anos para isso, outros gigantes mudaram os modelos para isso. Não vejo um caminho diferente que não esse da assinatura. A evolução desse modelo de assinatura é que precisa ser pensada, ainda com essa integração, mas talvez com um pouco mais de liberdade para que essas plataformas, às vezes a empresa não tem algo dentro de casa que vai solucionar, simplificar, facilitar um pouco o caminho para essa conexão com os outros. Mas, de todo modo, é uma jornada absolutamente acertada e ninguém vai dizer que nesse trimestre fiscal que a Apple apresentou os dados agora, o quarto trimestre fiscal, que os números não foram positivos. 19 bilhões faturados aí, na comparação com o período do ano passado, 5% a mais em relação a esse período do ano passado. Os números provam que a receita deu certo. Agora o Elon Musk precisa mostrar se a receita dele é melhor com o Super App. É isso. Antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e voltar a convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, meu amigo, até a semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli. Espero que com a voz um pouco melhor. Um abraço para você e para o Rafa. Rafael Coimbra, grande abraço, meu camarada. Abraço, André, Aros, melhoras, Aros. E a gente ainda não é um super app, a MIT Technology Review, mas somos já um grande ecossistema. Então, se você está nos ouvindo aqui no podcast, aproveita para depois dar um pulo no nosso site, assinar as nossas edições e também temos ali o nosso canal no YouTube, além dos eventos online e presenciais. Somos quase um super app. Um dia a gente chega lá. Um abraço. Lembrando que agora você pode baixar os seus artigos favoritos da MIT Technology Review para ler depois. Todo artigo tem lá um download, você manda para o seu e-mail e pode ler offline. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.